Fala, galera da aviação, mais uma vez aqui, rapidinho antes de começar essa entrevista, para deixar um recadinho para vocês. Ó, para você que está assistindo esse vídeo, ó, não esquece de dar aquela força. Curte, comenta e compartilhe com os amigos. Manda para todo mundo da aviação, vamos fazer esses vídeos chegarem ao maior número de pessoas possíveis, porque isso motiva e ajuda a gente a continuar gravando mais entrevistas aí para vocês e trazendo novidades para o canal. Fala, galera da aviação, de volta com o nosso projeto. Hoje com um convidado muito especial. Ele tem mais de 31 anos de experiência, já teve passagens por empresas como TAM, Gulfier e Azul Conecta. Ele é piloto da aviação executiva e hoje nós vamos conversar com Richard Mas. Richard, muito obrigado pela sua participação, tá? A gente já está tentando gravar aí esse bate-papo há algum tempo, mas a gente sabe que a correria do dia a dia aí da nossa aviação é um pouquinho complexa. Mas hoje, enfim, conseguimos, estamos aqui. E para quem não te conhece dentro da aviação, quem é o Richard Mas? Richard Mas atualmente é um piloto executivo, aproximadamente 15 mil horas de voo, ainda em fase de aprendizagem, porque eu acredito que o piloto que acha que sabe tudo já está com o pé na cova, tudo que precisa fazer para entrar com o segundo é cometer um erro, né? Sabe? Então, eu acho que o aprendizado é o constante. Eu sou somente isso, um piloto em constante aprendizado. Muito bom, muito bom. Richard, novamente, muito obrigado, cara, pela participação. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Vai ser um prazer a gente estar Uhum. ouvindo sua história. E para começar, né, de onde veio essa paixão, essa conexão aí com a aviação? Onde começou? Onde tudo começou lá atrás? Olha, eu não me lembro que idade eu tinha, tá? Mas a minha paixão por aviação se deve à Varig, a famosa Varig. Eu lembro uma vez, naquela época que você podia entrar na cabine em voo, né? Na época que se podia fumar a bordo ainda. Uhum. E eu, eu lembro que durante um voo, num 737-200 ainda, o Breguinha, meu pai pediu para visitar a cabine, me levou, e o comandante me deu um bombom daquele sonho de valsa. Aquilo ali acabou comigo, né? Dali para frente, quando alguém me perguntava o que é que eu queria fazer da minha vida, eu falava, quero ser piloto de avião. Não teve outra, sabe? Eu não conseguia me imaginar fazendo outra coisa na vida. Ou seja, sonho de valsa foi quem liderou a minha vida. Legal, cara. Interessante, né? E o bom, assim, né, que você vê, olha para trás e vê que tudo deu certo, né? Você focou, que é o que a gente sempre luta e fala com as pessoas, né? Foca no seu sonho que sempre dá É, certo. com Legal, legal. certeza. E, O, e aí Foi foi um focar sonho no sonho mesmo, realizado. né? Fui, fui. Sonho de Né? valsa, né? Exatamente, sonho de valsa. o Então, Richard, e quando você começa Oi, os seus estudos, você é de onde, Richard? Desculpa te perguntar. eu sou de Porto Alegre, sou gaúcho, mas eu Isso, fiz toda a minha aviação em Blumenau, em Santa Catarina, legal. né? Foi lá também que eu comecei a minha faculdade, fiz ciências econômicas, né? Mas infelizmente naquela época, depois de Blumenau, eu me mudei para Curitiba e continuei os meus estudos na Universidade Federal do Paraná, mas naquela época não tinha EAD, né? Então, quando eu tive a primeira oportunidade do meu emprego, né? Que foi na Elisul, que eu considero TAM, porque era uma subsidiária regional da TAM que operava os caravans na época, Uhum. né? E era impossível você coordenar os horários de faculdade com os horários de voos, né? Que hoje é tão fácil com o EAD, né? Sabe? Então foi isso que aconteceu, né? O Richard, isso me gerou uma curiosidade. Você falou Hum, pra gente que você tem mais ou menos 31 anos de aviação. Como é que era naquela época para consolidação das horas, para o estudo, para o treinamento? Foi fácil? Foi tranquilo? Era um valor muito alto naquela época para a formação? Como é que era, como é que foi essa jornada inicial? olha, aquela época já era difícil. Eu acho que hoje, diante dos fatos, tá? Eu acho que hoje é mais difícil ainda, tá? Mas naquela época, para você conseguir um emprego, hoje eu vejo as empresas solicitando aí para os pilotos, né, dos 300 horas de voo, algumas vezes 150 horas de voo, 500 horas de voo. Na época que eu apliquei para a Elisul, eles pediam para copiloto 1.500 horas. Meu Deus.
né? Então era uma outra realidade, era um outro mundo, né? Era bem mais difícil, eu acho, naquela época para começar, né? Hoje tá bem mais fácil, mas eu vejo que o custo, a exigência das empresas hoje está mais baixo em termos de experiência, mas o custo para você conseguir chegar lá tá bem maior. E quando você começou, o seu primeiro emprego, ô, Richard, foi na aviação? Ou você teve algum outro emprego antes de entrar na aviação? Antes de começar na aviação, eu fui gerente de banco, né? Quer dizer, eu tive alguns empregos, Ah, né? tá. Trabalhei como agente de reserva na extinta Transbrasil, vendia passagem, né? Fazia Sim, reserva no sim. sistema lá. E depois disso eu fiz um concurso para ser gerente de um banco. O banco não existe mais, não sei se eu posso falar, chamava-se Banorte, né? Banco Não, pode. Nacional do Norte, que daí foi incorporado pelo Banco Bandeirante, que foi incorporado pelo Unibanco e que depois foi incorporado pelo Itaú, Itaú. né? Exatamente. Então, esses foram os empregos que eu tive antes da aviação, que, aliás, me ajudaram a pagar as horas de voo junto com meu pai, né? Que, Uhum. aliás, foi quase um mutirão familiar, o meu pai me ajudando por aqui, meu avô ajudando por ali, né? E aí um tio ajudava por aqui, né, para pagar as horas de voo. Nunca foi barato, a aviação nunca foi barata, né? E eu trabalhando nesses empregos aí para conseguir. E aí do banco, né, da função de gerente, aí eu consegui essa vaga como instrutor no Aeroclube do Paraná, que me ensinou muito, tá? Da qual eu me orgulho bastante. Aí do Aeroclube do Paraná, Sul, e aí TAM, e depois a Gulf era onde eu permaneci a maior parte da minha vida no Bahrein. Você lembra qual era a aeronave que você fez as suas primeiras horas de voo, que você começou seus treinamentos, o modelo? O modelo e o prefixo. É, É, o Aerobueiro 115. o famoso era o bueiro. É. Foxtrot, eu lembro do primeiro voo de instrução que eu ministrei foi numa aeronave de prefixo Papá, Foxtrot Hotel November. Uhum. Nem sei se está voando ainda hoje. Não, legal pra caramba. Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta. E dentro desse Oi. aeroclube, com a parte de instrução, como é que funcionava isso? Como é que funciona a instrução para o piloto que está começando na aviação, quando ele está fazendo as primeiras horas de voo dele? Bom, naquela época, eles faziam. Naquela época, você não podia começar as horas de voo, tá? Sem ter passado no PP teórico, era proibido, não se Certo. permitia, né? Então, eu tinha que fazer primeiro a prova do PP, que naquela época ainda era feita com aquelas fichas carbonadas, tá? Você tinha 3 bancas por ano, era do DAC ainda, não era nem Uhum. ANAC, era militar ainda, né? E aí você fazia isso, tendo logrado a aprovação, aí você podia começar o treinamento prático, né? E acho que o mínimo naquela época eram 45 horas, se não me engano, para você checar o PP, né? Geralmente os alunos solavam com, dependendo da capacidade, 20 a 25 horas aproximadamente. Hoje eu estou um pouco afastado da instrução de Não, voo, sim, não sei sim. se as regras hoje são as mesmas ou não, né? Mas naquela época, quando o aluno se desenvolvia, você treinava com eles procedimentos NDB, que hoje nem existem mais, né? Uhum. Tá? E com quantas horas de voo você podia se tornar um instrutor lá dentro? Como funcionava isso? Você fazia o cheque de PC, que era com 150 horas no mínimo, né? Uhum. E aí você fazia o curso de instrutor, que foi o que aconteceu comigo. Eu fiz o curso de instrutor no Aeroclube do Paraná e imediatamente após o cheque eu fui convidado para me tornar instrutor. Legal que essa fase de instrutor, né, ela é muito boa para desenvolver as horas de voo, né, o Richard? Você consegue ganhar É, muitas horas voando com os outros, né? e principalmente porque o homem inteligente aprende com os seus erros, o homem genial aprende com o erro dos outros. Então você tem a oportunidade, sendo instrutor, de se Sim, tornar genial, né? sim, sim. Aí E é você aprende interessante. muito vendo o erro dos outros, né? E Essa falando impulsiona muito. isso, e falando Oi, desses desculpa. erros, passou por algum aperto, algum susto já? Há alguns fazendo treinamento de STOIs, né? Entrar em parafuso aconteceu comigo algumas vezes, né? Caraca, mas Estolar uma asa primeiro, aí você... Oi? tá, com o aluno?
Ou com você, aluno. com aluno? Não, com aluno, sim. Caraca, Bom, imagina. agre- agressões a super a crosta terrestre várias vezes, né? Nos treinamentos de toque arremetida, muitas agressões, né? O mecânico que gosta, né? A manutenção que gosta. É, com certeza. Tinha vezes que eu pensava, nossa, quebrou o trem de pouso, não é possível, mas faz parte do processo. E até digo para vocês, não é uma questão de incompetência ou não, sabe? Não. Faz parte do aprendizado, faz parte do aprendizado. Eu acho que existem dois tipos de pilotos, né? Existe o piloto que erra e o piloto que mente, né? Porque mesmo com 15 mil horas, 20 mil horas, 25 mil horas, tá, você está propenso, você corre o risco de errar. Somos humanos, Uhum. né? Não tem para onde correr, né? Não, por mais experiência que você tenha, por mais conhecimento que você tenha, tá, existem tantos fatores envolvidos que o erro é inerente, o erro faz parte, pode acontecer. É, isso é verdade, isso é Né? verdade. E nessa época de instrução, você, quando saiu da parte de instrução, né, no aeródromo lá, você entrou com a empresa, foi a Foi a Elisul, que na época Elisul. era uma subsidiária regional da TAM, eu era base Uhum. Curitiba e fazia todos esses voos para o interior do Paraná, né? Também Ah, e, Santa Catarina. e na Elisul você entrou com quantas horas de voo, mais ou menos, você lembra? Um pouco mais do que 1.500, por volta de 1.600 e Ah, tá. alguma coisa. Eu estava um pouco acima do mínimo que eles exigiam para entrar de copiloto. Caraca. É Né? bastante hora, né, Richard? Eu tô assim impressionado porque 1.500 horas falando aí, eu imagino que foi um período aí de pelo menos uns, vou chutar aqui uns 3 aninhos aí para você conseguir fazer esse total Sim, aí. sim, aproximadamente isso, até conseguir os mínimos para conseguir pleitear uma vaga na Na Elisul. Elisul. E legal. E lá você entra voando com a aeronave? Eu comecei voando o Cessna Caravan como copiloto, Uhum. né? Inclusive, algumas aeronaves que eu voei de copiloto na Elisul, eu acabei voando como comandante na Azul Connect, Pô, que legal. né? O mundo dá E volta foi rápido, né? dá muita volta, sabe? E confesso a vocês, a adaptação, quando eu entrei na Azul Connect para voar o Caravan, para quem voava Airbus, né? Como foi o meu caso, não é uma transição fácil, sabe? As pessoas acham que você voava Airbus, ou você voava 777, ou você voava 787, ou seja lá que for, eu consigo voar qualquer coisa, é fácil. Não é. Tá? É um tipo de aviação completamente diferente, é um avião, no caso específico do Caravan, tá? Que requer muito mais habilidade manual, tá? De voo do que qualquer outra coisa. E quando você voa um Airbus, que foi o meu caso, eu tenho mais de 10 mil horas em diferentes modelos de Airbus, do 319, passando pelo 320, 321, 330 e 340. Tá? São aviões que têm auto thrust, são aviões que têm auto trim, sabe? Em condições normais, o avião, sabe, é muito fácil de voar, né? Aí você vai para um Caravan, sabe, que é um avião turbo-hélice, a atitude de pouso já é completamente diferente, Diferente. sabe? A resposta dinâmica, tá, de qualquer alteração de potência, ela é muito grande, tá? O torque do motor, no caso de um cara, faz que você tenha que compensar o nariz o tempo todo, e você não faz isso num Airbus, entende? Uhum. Muitas vezes eu esperava, isso foi no início da instrução, né? Sabe, eu até peço desculpas aos meus instrutores da época da Azul Connect por dar tanta dor de cabeça, porque eles cantavam para mim assim, speed, speed, sabe? E na minha cabeça, tá? Eu estava esperando que o auto thrust entrasse, Entendi. entende? Quando você tinha que botar a potência, era tudo manual, entendeu? Era Você isso que sai foi. da tecnologia. Sai da tecnologia e entra num analógico, né? Vamos dizer assim. É, a tecnologia, eu sou favorável a ela no que tange a segurança de voo, mas ela, infelizmente, tá, ela torna o piloto complacente. Então, o que é que eu percebi? Voando o Airbus, o meu nível de conhecimento técnico subia e a minha capacidade de voo manual era perdida.
sabe? Tinha um ganho e tinha uma perda, né? Voltando à aviação do Caravan, e hoje, atualmente, na aviação executiva, eu piloto um TBM 930. Tudo bem, TBM 930 tem Garmin 3000, é um avião extremamente tecnológico, mas ainda requer mais input manual, mais, desculpe falar em inglês, o Manual Flying Não. Skills, tá? Do que qualquer Airbus. Tá? Uhum. O Airbus te torna complacente, te torna preguiçoso, tá? E acaba matando a sua habilidade de voo manual. Assim, até para quem não é da aviação que também assiste, é legal ouvir você falando isso, porque assim, explicando bem simples, você tem um avião mais na mão, né? Você tem aquele voo mais manual que depende muito mais da sua qualidade, da tua habilidade técnica do que do teu conhecimento de instrumento e de manuseio de equipamentos mais modernos, né? De computadores e atuadores e tudo que faz o avião voar praticamente sozinho. Exatamente. Você num Airbus, e por favor, eu não estou colocando aqui nenhum piloto de Airbus, Não, não. sabe, colocando em demérito. Não, muito pelo contrário. Mas no Airbus, você é mais um gerenciador de sistemas de cabine do que um piloto. Tá? É. Você é mais um administrador. Tá? Na aviação executiva, e é por isso que eu estou tão feliz hoje e agradecido, porque eu me sinto piloto novamente, sabe? Uhum. Administrador, sim, porque na aviação executiva, entendeu? Você é o departamento de manutenção, tá? Você é a comissaria, o comissário, comissária, né? Sabe? É você que administra o avião além de voar, né? Agora, no Airbus, cara, eu sentia que, como piloto, sabe? Era meio frustrante. Legal. E É. dentro dessa linha, agora eu vou inverter a lógica. E quando você Tá. sai dessa aviação mais analógica e entra para essa aviação mais gerenciada, quando você entra na tua linha aérea, como é que foi essa diferença? Bom, eu fiz o caminho contrário, né? Eu saí da comercial e fui para a executiva, né? Não, sim, não. Eu estou falando quando você está como aluno, você estava voando, por exemplo, no Cessna, que você falou, e você entra no Sim, Matam, correto? A cronologia está sim, certa? sim. Isso, aí você já Perfeito, vai. perfeito. Isso, aí você já vai para um avião, pro Airbus. Uhum. E como foi essa Aí adaptação? a adaptação é você conseguir entender a lógica do sistema, Uhum. sabe? Porque o ground school do Airbus eu nunca considerei fácil, sabe? Requer muito estudo e no início você se sente assim, como é que eu vou dizer, cebola e salada de fruta, né? Porque você não consegue entender o interface das coisas, sabe? A lógica do sistema. O Airbus ele é muito fácil quando você entende a lógica, mas demora um certo tempo para você captar isso. E aí você percebe que você precisa muito mais estudar, se ater aos manuais, aos procedimentos e ao conhecimento técnico da aeronave, do que ao voo em si, do que ao controlar a aeronave. Ela é muito fácil. E geralmente, quando você voa o Airbus, olha, eu nunca, tá? E nunca vi também alguém voar manualmente um Airbus acima de 10 mil pés. De vez em quando a gente fazia isso para questão de treinamento, né? Eu vou voar o avião na mão, tá? Mas não era comum. Tá? Normalmente acontecia até o seguinte, tá? Eu tenho um simulador à frente aí, tá? Tenho um simulador daqui a uma semana, 2 semanas. Deixa eu voar o avião na mão um pouquinho. Deixa eu tirar os fly directors, deixa eu tirar o auto thrust, deixa eu levar ele na mão, sabe? Mas era uma ocorrência que tinha que ser brifada, justamente porque era não padrão, né? Não era o normal, não era o dia a dia. Eu acho que o problema deve ser só na adaptação mesmo, né? Creio que o pilotar em si não deve ser o problema maior, mas a adaptação de tamanho de aeronave, né? De tamanho de cockpit, de quantidade de tecnologia que tem embarcada. Então, mas eu acho que é uma adaptação e Sim. estudo, né? Porque por ser mais É, tecnológico, depende mais de estudo para estar é, mas acompanhando. eu não pulei, por exemplo, de um Caravan, tá? Isso até eu esqueci de citar, eu não pulei de um Caravan para um Airbus, né? O meu desenvolvimento ele foi mais gradual.
tá? Então, eu saí de um Caravan, né, na Helisul, que era um avião totalmente analógico, né? Sim. Fui para um Fokker 50, tá? De um Fokker 50, já aumentou a complexidade, fui para o Fokker 100. E do Fokker 100 fui para o Airbus. Então, eu tive uma escadinha a seguir, né? Então, a adaptação não foi muito complicada, né? O impacto não foi tão grande, né? Não, O, não o, foi, não. o Richard, Oi. eu acho que Oi. uma das partes, eu acho que o maior sonho, né, de qualquer piloto, né, em formação, ou que quer trabalhar como piloto, é você poder voar um Boeing, um Airbus, é você entrar numa grande empresa, TAM, Azul, numa empresa internacional. Foi muito difícil você conseguir essa oportunidade. É muito complexo esse processo para você conseguir chegar dentro de uma cabine de uma empresa comercial já grande, renomada. Eu acho que hoje o processo é mais difícil, Hum, tá? Na minha época, quando eu entrei na Elisul, porque você só fazia um processo seletivo, tá? Quando eu saí da Elisul e entrei para a TAM, não houve um processo seletivo, tá? Porque eu já tinha feito para ingressar na Elisul, que fazia parte do grupo TAM na época, sim, sabe? Você tinha que ter os mínimos, você fazia uma prova técnica, tá? Uma prova com as matérias básicas de aviação, regulamentos, teoria de voo, tá? Se não me engano, naquela época, na Elisul, tinha prova de língua portuguesa também e de matemática. Não tinha, inclusive, prova de inglês. Naquela época não existia nem a exigência do ICAO, né? E, e era isso. Não tinha muita dificuldade. Uma das empresas que eu, depois da pandemia, aqui no Brasil, fiz seleção, tá? A seleção dela foi a mais difícil que eu já fiz na minha carreira. Tá? Foi mais difícil entrar, tá, nessa empresa aqui, que eu até acho que posso falar, sim, tá? pode. A Azul Conecta, sabe? O processo seletivo dela, e eu acho que eles estão certos, tá? Foi o processo seletivo mais difícil pelo qual eu já passei em toda a minha carreira. Uhum. Né? Antigamente não era tão complicado assim. Né? Agora, acho que o tempo passou e o nível de exigência se tornou muito maior. E eu acho também uma coisa que influencia muito, Richard, é a questão da própria tecnologia, porque hoje, se eles publicam uma vaga, chove currículo Uhum. lá. Independente se a pessoa tem muita experiência ou não, a galera vai e aplica, e tem muita gente aplicando. E naquela época, como você não tinha muito, não existia o acesso, né? Muito à internet, não tinha muito acesso à questão telefônica também, de estar ligando e sabendo. Então, assim, as pessoas não tinham tanto acesso. Então, eu acho que era um público mais fechado, né? Para você conseguir, eu acho que a proporção era mais fácil do que hoje, né? Proporção de pessoas que tinham concorrendo pela vaga. Sim, com certeza. O que me faz levantar um questionamento, né? Tantas pessoas disponíveis hoje na aviação no Brasil, né? E aí falam da falta de pilotos de forma mundial, quer dizer, é um contrassenso, quer dizer, aonde que está faltando piloto? Né? Aonde que está sobrando piloto? É. Algumas vezes eu não consigo entender. Todo mundo fala, vai faltar, vai faltar, vai faltar, e cada vez eu vejo mais, né? É, A lógica não. esse é um ponto interessante. Assim, eu não sei se você acompanha hoje o mercado, ele tá assim, você tem um grande portal que é o LinkedIn, que ele é Sim. muito bom para questão de vaga. Eu te falo que na manutenção o mercado está apertado, está precisando de gente. É assim, ó, é Uhum. vaga, e vou te falar, no mundo todo, literalmente, muitas vagas no Brasil e muita vaga para fora do Brasil. Tanto que o mercado está sendo muito aberto agora para brasileiro, né? Tá tendo muita oportunidade Uhum. fora. Tanto que a gente pega muito aqui no pé do inglês para estudar, para se especializar na aeronave, de manutenção, esse tipo de coisa. Mas tá apertado. Com relação a piloto, eu realmente não sei te dizer, mas assim, tá faltando gente. Isso aí eu te falo, que da manutenção É, tá faltando gente. o que eu percebo hoje aqui, e eu estou baseado no Mato Grosso, tá, numa cidade chamada Tangará da Serra, tá? Estou muito feliz lá, porque eu gosto dessa vida interiorana, né? Tá? Uhum, Mas o que eu percebo é o seguinte, tá? Nos anos 70, eu me recordo que você tinha mais localidades no Brasil, estou falando do interior de Brasil, atendidas pelo serviço aéreo do que nós temos hoje, tá?
E isso diminuiu com o tempo. Hoje eu acho que nós temos, acho não, eu já li reportagens dizendo que nós temos menos localidades atendidas pela aviação regional. Em contrapartida, isso fez com que a aviação executiva desse um salto, sabe? Então, hoje tem muitos empregos na aviação executiva, particularmente no Mato Grosso, eu escuto muitas vagas, né, abertas, tá? Mas, por exemplo, a aviação comercial hoje, desculpe, mas é fato, nós temos os noticiários aí, né? Tá? A Latam saiu de um processo de recuperação judicial, acho que a Gol está em processo de sair agora, né? A Azul Azul recentemente entrou. entrou, a Azul entrou. É triste ver isso, é triste ver isso, né? Mas, em contrapartida, isso fez com que a aviação executiva desse um salto. Hoje, nós somos o segundo mercado do mundo, tá? Só perdendo para os Estados Unidos de aviação executiva. Olha quanta oportunidade, né? Muita oportunidade. A coisa só está crescendo. Eu tenho visto isso direto. Menos oportunidades na aviação comercial, tá? E mais oportunidades na executiva. Então, tá vendo havendo uma troca, É, né? E é é isso. triste, porque eu gostaria de ver a aviação regional e subregional do Brasil se desenvolvendo tantos lugares aí, tá? Com potencial que precisavam ser atendidas por um serviço de aviação regional, e nós não temos. Né? É, A melhor aeronave que já existiu na história da aviação para esse tipo específico de aviação regional foi o Bandeirante. Né? Depois uhum. teve o Brasília, e parece que depois não teve mais nenhuma aeronave. O ATR é muito grande, 70 passageiros. Você não, que aeronave você tem hoje na faixa de 30 assentos, tá? Que você tem disponível no mercado? Teve agora o lançamento do Sky Courier, que é 19 assentos, né? Mas que Uhum. outra aeronave você tem? Você tem o Twin Otter, tá? Você tem o LET, se não me engano, mas que são na faixa de 19 assentos. Mas que aeronave na faixa de 30 assentos você tem para atender essa aviação regional? Eu desconheço. Não tem. Não tem. É. Esse bate-papo aqui é legal, Richard, porque até abre, né, a cabeça, abre a mente de quem está entrando na aviação, os pilotos principalmente, de às vezes olhar Uhum. para o outro lado, né? Deixar de olhar só às vezes para a aviação ali, aquela parte de as empresas aéreas, né? Como Gol, Azul, as outras empresas, mas comece a olhar um pouco a executiva também, que às vezes abre a porta na executiva que sirva como um trampolim para ir para uma outra empresa maior. Então eu acho legal. Ou não. Ou Ou não, não, depende. porque ou não, porque hoje eu lhe falo, eu nunca planejei, eu nunca imaginei que eu estaria voando na executiva hoje. Se não fosse a pandemia, eu estaria lá no Bahrein, na Gulf Air, tranquilo, voando Airbus, nada teria mudado. Aí, de Uhum. repente, vem uma pandemia que virou a minha vida do avesso, e não só a minha, né? Não estou aqui me vitimizando, Não, tá? sim. Mas virou de cabeça para baixo a vida de muita gente. E hoje eu me encontro na aviação executiva. Honestamente, tenho a intenção de voltar para comercial, com todo o respeito às companhias aéreas. Não, não, estou feliz aqui. Legal. Né? Estou Não, feliz aqui, morando no. Oi, desculpe. não, pode continuar. Tá morando no interior, uma vida tranquila, sabe? Não tenho do que reclamar. Só tenho que agradecer. É, isso, Tem isso é coisa que muito. não tem preço, né? É isso aí. E eu vou complementar, Felipe, é o seguinte, e o legal da aviação é isso, né? Uma pessoa com 30 anos de experiência e se encontrou agora numa área que desconhecia, que se apaixonou e agora está vivendo. Porque, assim, olha a quantidade de oportunidade que você tem dentro da aviação, você falando assim de uma forma geral, né? Você tem várias vertentes aí que você pode seguir. Sim, sim, e eu me achei na executiva. Por incrível que pareça, eu me achei na Ah, executiva. que Não legal. imaginava, sabe? Perguntasse, se você fizesse essa pergunta para mim há 5 anos atrás, a resposta seria completamente diferente. Quer dizer, depois de 25 anos, tu achou o seu lugar. Sim, e nem imaginava que esse fosse o meu lugar. Assim, Exatamente. Né? e eu vejo tudo como motivo não, como um propósito, né, cara? Acho que você tinha que passar tudo, esses 25 anos, você teve que passar por tudo que você passou, para hoje você dar valor aonde está. Porque você vai para às vezes, uma cidade interior, uma cidade mais tranquila, que às vezes muita gente pensa, a cidade pequena, não tem oportunidade e tal.
e você volta para uma cidade pequena e se encontra nela, né? Se encontra numa profissão, na executiva, que você, anos atrás, você jamais pensava em trabalhar. Então, eu acho que assim, tudo tem Não, um propósito. com certeza, sem dúvida nenhuma. Muito O, legal. o Richard, vamos voltar um pouquinho atrás, que vai gerando um monte Tá. de curiosidade. Assim, Ah, quando que você é promovido a comandante e como foi? Como foram as cessações? Como foi a sua promoção? Conta essa história pra gente aí. a minha promoção para comando, ela era para ter acontecido na Gulf Air, tá? Mas, infelizmente, a pandemia não permitiu, tá? Eu fiz lá os voos de assessment, de avaliação para comando, tá? E estava aguardando a oportunidade para fazer a entrevista. São duas etapas, né? Uhum. E, e aí, infelizmente, veio a pandemia. E aí, quando veio a pandemia, como o Bahrein, onde se localiza a base da Gulf, era uma ilha, todos os voos eram internacionais. Então, começaram a fechar as fronteiras e, obviamente, groundear a aeronave, não tinha para onde ir, né? Tá? E aí eu consegui o meu comando na Azul Conecta como comandante de cara, Que né? legal, cara. Então, foi lá que aconteceu tudo, né? E olha, a primeira vez que você, independente da aeronave que você assume o comando numa linha aérea, tá? O primeiro voo parece uma coisa herculana, parece que você não vai conseguir, parece que você não está preparado. Por mais que você tenha voado Airbus, por mais que você tenha voado Embraer, por mais que você tenha voado Fokker 100, sabe? O peso da responsabilidade, sabe, é o que mais te, entre aspas, atrapalha, né? Mas é só no primeiro voo. Aí no primeiro voo você, nossa, que responsabilidade, que coisa, né? Sabe? E à medida que você vai passando, né, vai fazendo segundo voo, terceiro voo, sabe? Você ainda sente o peso da responsabilidade, mas ele vai diminuindo, se torna uma coisa normal, natural, corriqueira, tá? Tanto que depois de um mês fazia mais diferença, entendeu? Você não sentia mais o peso, né? Mas o primeiro voo, sabe? Quando o cara fala para você, ó, oh, você está liberado, solos, tá? Você pode ir, tá tudo certo. A primeira coisa que te vem à cabeça é: eu acho que eu não estou pronto, sabe? E eu já conversei com outros colegas meus que passaram por isso e eles falaram: é exatamente isso que vem à cabeça. Eu acho que eu não estou pronto. Você tá mais do que pronto, entendeu? Porque o cara que te liberou, ele não vai correr o risco ou liberar um cara que não tem condições, entendeu? Exatamente. Mas, tá, mas o seu psicológico acha assim, putz, será que eu tô? Né? E com o tempo você vê que está. E hoje, para mim, é a coisa mais normal da face da Terra, sabe? É tranquilo, sabe? Você não sente mais o peso. Essa responsabilidade se compara à nossa, quando a gente está de auxiliar e é promovido a mecânico. Você de auxiliar trabalhando com Hum, mecânico, você não tem responsabilidade nenhuma. Você está ali ajudando, fazendo o seu melhor, mas quem está assinando é o mecânico. Aí quando acontece ao contrário, você vai para mecânico e você faz aquela primeira assinatura sua ali, liberando a isso. aeronave, você fica assim, cara, será que eu fiz tudo certo? Será que está tudo É, fechado lá? Será que vai dar algum problema? Não vai dar? Aí você fica, acho que a primeira semana ali você ainda fica preocupado, né? Toda assinatura, toda hora que você libera na nave, você tá assim, cara, será que eu fiz tudo certo? Será que tá tudo padrão? Aí depois não, depois já entra no sangue, né? Já entra na rotina né? e tá tudo certo, fica tranquilo. No primeiro voo eu ficava o tempo todo perguntando: será que eu fiz isso? Será que eu fiz isso? Sabe? Entendeu? E muitas vezes eu me via fazendo três, quatro vezes a mesma coisa, tá? Né? Para ter certeza que eu fiz. E depois, Vai sabe, embora. vai com naturalidade. E deixa eu te falar, o peso do comando de uma aeronave, tá? Não estou querendo aqui romantizar a coisa, tá? Mas independe do tamanho da aeronave. Você pode estar voando uma aeronave, tá? Que leva quatro passageiros, ou você pode estar levando uma aeronave, comandando uma aeronave que leva 400. A responsabilidade, o peso da responsabilidade é exatamente o mesmo. Legal. E Richard, Oi. você teve uma experiência internacional, né? Como acontece? Para onde você vai? Como é que foi essa história aí? Olha, num determinado ponto da minha carreira, eu queria.
eu queria sair do Brasil, tá? E aí um amigo meu que já tinha saído, né, ele me falou da Gulf Air. Para vocês terem uma ideia, até aquele momento eu não sabia nem que o Bahrein existia, tá? Está falando de que Não tinha nem ano? noção. Está falando de que ano? 2004. Uhum. Que Boa. foi, por um acaso, o primeiro ano em que teve Fórmula 1 no Bahrein. Sim. Né? Interessante. Pois é, e aí ele falou, não, tem o Bahrein aqui, a Gulf Air, está precisando de primeiro oficial de 320. Eu falei, quer saber? Vou aplicar. Tá, apliquei e me chamaram, gostaram do meu currículo, fui lá e acabei ficando um pouco mais de 16 anos. Sabe, porque o, o Bahrein era um lugar muito legal de se viver. Tá? Uhum. Parece uma cidade do interior. É um país insular, uma ilha, né? Uma cidade só, que é um país, né? E uma cidade-estado. E era muito tranquila a vida. Tá? E dali eu segui a carreira na Gulf Air, gostava muito de morar lá, enfatizo isso constantemente, principalmente, sabe, Murilo, por causa da segurança pública. Tá? Isso é o que mais me chamava a atenção no Bahrein. E aí, como eu falei para vocês anteriormente, todos os voos eram internacionais. Tinha um voo lá que era interessante, tá? O voo mais curto que eu fiz na minha carreira, tá? Que era Bahrein até Dammam, na Arábia Saudita. Era no máximo 15 minutos de voo. E era um voo Pertinho. internacional. Né? E era um voo internacional. Não ganha nem altitude, né? Nada, não ganha nada. Né? Nem quilometragem. Exatamente. Para Né? fazer 1.000 horas de voo nessa aí, dói, hein? Dói, dói. Mas, olha só, eu não via muita diferença, tá? Exceto pelo tempo de voo, entre fazer Dammam ou fazer Xangai, ou fazer Moscou, ou fazer Istambul. Sabe? A diferença era só do tempo de voo, porque em termos de procedimento, era praticamente a mesma coisa. Não, sim, claro. É. E deixa eu te Né? falar, você conseguiu entrar com as licenças aqui do Brasil? Teve que fazer alguma convalidação lá? Teve que tirar a licença local? Como é que foi isso? Teve que tirar a licença local, né? Mas aí quem cuidou do processo de convalidação foi a própria empresa, foi a Gulf Air, né? Foi legal, cara. E eles convalidaram tudo, o custo deles, eles fizeram absolutamente todos os processos. E eu acabei checando o meu PLA no Bahrein, porque quando eu saí do Brasil, eu saí com a licença de piloto comercial, tá? E o PLA teórico, né? O ATPL, o Frozen ATPL, como eles falam, né? Uhum. E lá eu acabei fazendo o cheque de PLA, do ATPL, no simulador do Airbus 340, Pô, legal. né? Que aqui no Brasil, hoje em dia, você tem que fazer o cheque, acho que é no Seneca, né? Daria para convalidar a minha licença ATPL do Bahrein para o Brasil, não teria problema nenhum. Né? Mas o processo de checar o PLA no Brasil ou convalidar o ATPL de fora é exatamente o mesmo. Não, E legal pra caramba. E já chega com o inglês afiado, né, Richard? é isso que eu ia perguntar. Quando eu cheguei no Bahrein, tá tudo bem, eu falava inglês, porque na época que eu trabalhava na TAM, eu fazia aqueles voos que tinha, que era Manaus-Miami. Então eu já tinha um razoável nível de inglês, mas naquela época ainda o ICAO não era necessário. Quando eu cheguei lá, depois é que começou a se tornar exigência, né? Daí a Gulf Air exigiu, fizemos as provas, tudo bem, não teve problema nenhum, né? Mas quando eu cheguei lá, o ICAO ainda não era necessário. E você teve muita dificuldade na adaptação, Richard, num novo país, cultura diferente? Como foi essa adaptação lá para viver? Olha, eu conheço brasileiros que tiveram dificuldade, tá? Mas o meu estilo de vida não fez com que eu tivesse dificuldade. O meu maior desafio foi conseguir entender os diferentes sotaques de inglês, porque a Gulf Air era uma empresa multicultural. Dentro dela haviam, acho que 67 ou 69 nacionalidades diferentes representadas, e cada uma com o seu inglês, né? Uhum, Então, por exemplo, Felipe, você que trabalha aí na Arábia Saudita, que você me falou, por uhum. exemplo, eu tive uma dificuldade monstruosa de entender o inglês dos indianos. Eu não entendia, eu não entendia. Tá?
E a primeira vez que eu fui para as Filipinas, então, né? Eu sou humilde em dizer que a primeira vez um voo de instrução meu no 330 indo para Bangkok, eu não entendia o que o ATC dizia. Eu não entendia. Eu não entendia, sabe? Aí demorou um certo tempo, mas você acaba se acostumando, o ouvido acaba acostumando, É, né? acostuma. O sotaque deles é um pouco mais puxado, né? Sim, Pro britânico sim, ali, né? é, Pro músico. e sem críticas, né? Mas Claro. os tailandeses falando, tá? Os filipinos também, eles falam como se fosse o Cebolinha, né? Eles não falam o R, né? Sabe? Sim, sim. Eles não falam R, eles não conseguem, então, sabe? E ainda falam rápido. Então, nossa senhora, para conseguir entender aquele inglês foi uma dificuldade. E o engraçado que eu acho assim, tá interessante, porque eles têm a cultura de estudar o inglês desde pequeno, né, na escola. Mas mesmo assim, eles continuam Sim, com o sotaque deles, né? Eles têm um sotaque muito forte, muito forte. Mas muito se você vê forte. o vocabulário deles, eles são inteligentes, né? Eles têm um vocabulário muito bom no inglês, eles falam de tudo, só que o sotaque deles eles não perdem, né? É um sotaquezão Não, forte. é, não, e eu tiro o chapéu. Eu acho os indianos, Sim, vocês sabem muito bem, que eles são extremamente inteligentes, principalmente no que muito. tange a processamento de dados e matemática, eles são muito bons, sabe? Mas aquele sotaque carregado, eles não conseguem perder. Não, não, É, não cara. tem jeito. E você conhece de longe, né? Quando tem um falando, você já falou, opa, tem um ali, ó. Opa, tem um aqui. Exatamente. Tem Você não até um que precisa nem trabalhou. virar a cabeça. Não precisa, não. Tem um que trabalha comigo Não, aqui. Cara, você tem que ver ele jogando xadrez, cara. É um negócio assim surreal. Ele tá jogando, você faz a sua mexida, mas ele já tá fazendo a dele, pensando na sua e te ajudando. Não, cara, mexe aqui, mexe ali. Sabe? É um negócio muito rápido. Eles são muito inteligentes, é, cara. não, isso aí eu tiro o chapéu para eles. Tanto que a grande, por exemplo, na Gulf Air, as chefias de treinamento, né, inclusive a chefia, na época que eu estava lá, a chefia de manutenção, tá, pertencia a indianos. E eles mereciam mesmo, não tem o que falar. Tá, mereciam Uhum, mesmo, extremamente inteligentes, esforçados e trabalhadores. sim. E, Trabalhavam muito mesmo. não, legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro desse período seu aí fora, qual foi dentro da profissão, né? Qual foi a maior dificuldade Sim, que você teve, assim? Qual foi o teu maior... Assim, você fala assim, cara, tá, foi difícil essa adaptação, esse período. olha, eu vivi no Oriente Médio o inferno e o paraíso, tá? Até que momento foi um inferno enquanto eu estava sozinho? Você ficar num país de uma cultura diferente, sabe? E sozinho. O fato é estar sozinho. Eu Uhum. não gostava disso, não. Tá? Essa foi a pior fase. No momento que eu me casei, tá? E depois acabei tendo filho, tá? Aí a minha vida passou a ser um paraíso. Tá? Eu acho que a solidão, tá? É o pior aspecto de quem expatria. Inclusive, se alguém me perguntar, Richard, o que é que você recomenda que eu não faça se eu for expatriar? Não saia do Brasil sozinho. Faz É, isso cara, não. é difícil. É difícil. E você ficou quanto tempo sozinho lá? Você chegou a casar no Bahrein? Ou não? Sim, a minha esposa é brasileira, eu casei lá. Eu casei no Brasil, mas como é que começou a coisa? Foi um relacionamento online, que daí eu encontrava com ela, né, quando vinha para o Brasil, ocasionalmente a gente se encontrava na Europa, né? E aí decidimos casar. E aí, do momento que eu casei, do momento que eu levei ela para lá, daí ela engravidou, tivemos filho e tudo mais, aí minha vida mudou drasticamente, da água para o vinho, tá? A solidão quebra. Tem inclusive um amigo meu que mora lá ainda no Bahrein, tá? E que está lá sozinho. Tá? Ocasionalmente eu falo com ele e são dois humores diferentes, tá? Quando ele está trabalhando, tá? Ele está com a cabeça ocupada, está tudo bem, está tudo certo. Pior coisa para ele é a folga, tá sozinho, É né? É complicado. muito, O, acho que essa foi a pior fase. o Richard, e isso reforça o que a gente sempre comenta aqui no canal, né? Eu já tô fora há 5 anos, o Felipe tá... Quanto tempo, Felipe? Já também? 4 anos. 4 anos. E, assim, muita gente vem falar, né, que quer trabalhar fora, que quer vir para fora. São duas coisas que a gente sempre É, fala muito, é o inglês,
né? Porque você tem que estar, Uhum, é a base de tudo. E justamente essa questão de você estar longe da tua família. E olha que nós ainda temos a possibilidade de ir para casa, né? A gente trabalha 45, sim. 50, às vezes tem que ficar 2 dias. Mas eu vou te falar, tem momento aqui que dá vontade de jogar tudo pro alto e ir embora para casa, para estar perto da família, para estar perto dos filhos, porque aí você perde aniversário, perde data, às vezes você fica doente, tu olha pro lado, não tem ninguém, às vezes você quer só conversar e não tem ninguém para você conversar. Tem hora que o inglês também enche o saco, tu não quer falar mais inglês com ninguém, tu quer ficar quieto na tua. Então, assim, não é fácil encarar. E essa dica tua aí, isso que você está falando, reforça o que a gente comenta. E realmente, cara, se for, tenta ou ir para rotação, ou se for, não vai sozinho, porque é difícil. E eu não tive ninguém para falar isso para mim. Eu fui lá, cheguei sozinho, dei de cara e falei, nossa, onde que eu vim amarrar meus bodes, sabe? Mas aí naquele momento eu falei, bom, já estou aqui, agora eu vou ficar aqui, né? Mas mudou a minha vida drasticamente, sabe? Eu testemunhei colegas, tá, que entraram em depressão, sabe? Que recorreram ao alcoolismo para conseguir segurar a onda, né? Mas tinha vezes que era muito difícil. É como você falou, cara, você olhar para a cama que você está dormindo, olhar para o lado, não tem uma pessoa para conversar. E outra, não é falar mal, mas isso é uma realidade que acontece. Não sei se vocês percebem isso. No Bahrein, isso era muito claro, tá? Existia a comunidade irlandesa, existia a comunidade inglesa, que não se misturava com a irlandesa, que não se misturava com a escocesa, que não se misturava com a indiana, que não se misturava com a comunidade do Sri Lanka, que não se misturava com a comunidade do Paquistão e que não se, sabe? Entendeu? Eram panelinhas, tá? Então, você ficava meio que limitado, ou a panelinha dos brasileiros, tá? Ou Uhum. você ficava sozinho, porque as panelinhas não aceitavam, sabe? Eu não sei se vocês passam por isso aí, mas isso eu passei no Bahrein. É complicado, acho que eles juntam muito para se defender, né? Eu acho que acaba meio que se defendendo, se protegendo, né? Eu acho que é É, mais para é, proteção, uma coisa assim, não sei. Não, eu vou te Mas, falar mas aqui. acontece. Não, aqui oi. também acontece, mas aqui a gente ainda, por não ser muita gente, o efetivo aqui hoje, eu vou te falar, entre mecânico e piloto deve ter umas 40 pessoas aí, vamos chutar 50. Então, assim, é um efetivo menor e Uhum. divididos por rotação. Então, você acaba se misturando mais, mas ainda assim existem as separações que não é para tudo que você não participa de todos os jantares, entendeu? Assim, como eles também não participam de todos os nossos, do que a gente faz. Isso aí acaba até sendo normal, né? É. Mas afeta a questão da solidão, né? Sabe? Afeta. Se você estiver sozinho, como é que você faz? Se não tiver Exatamente. nenhuma nacionalidade igual, se não tiver nenhum brasileiro com você, tá enrolado mesmo. Exato. Eu, E quando eu cheguei lá, não tinha nem sequer o WhatsApp ainda. Hoje o WhatsApp ajuda muito, né? O Zoom, o WhatsApp, sabe, para você falar. Naquela época não tinha isso, né? Era ligação telefônica mesmo, É. faz né? muita E era diferença, caro, viu, cara? com Naquela certeza. época, então, imagina. Não, hoje você ainda É. faz uma chamada de vídeo, né? Você ainda conversa um pouquinho, ainda tem um WhatsApp, fora isso. E quando eu cheguei lá em 2004, não tinha nada disso. Ou era ligação telefônica ou era ligação telefônica. E você não podia ficar muito tempo, que era caro, né? Senão teu É. salário ficava só para pagar a ligação. Nossa, eu me lembro, porque a moeda do Bahrein, tá, é o dinar, né? Um dinar do Bahrein, a câmbio constante, equivale a 2,65 dólares, tá? Então, era 500 fios, né? Que era o equivalente a 50 centavos de dinar, o minuto da ligação para o Brasil. Então, nós Cara, estamos falando de 1,30 dólar o minuto, mais ou menos. Jesus. Como é que aguenta? Era caro. É Como é que só aguenta? falar Era oi, oi. mãe. Era oi, tudo bem? Como é que você tá? Tudo já? Ah, tá, tchau. Se É igual começar a quando. desabafar, não aguenta, não dá. Apesar desse lado negativo, da solidão, da cultura diferente, comida diferente também, sabe? Quando você fala de cultura, você fala de todos essas características, né? Eu recomendo, sabe? Eu acho que é super importante todo piloto expatriar um tempo, tá? Porque a experiência que eu adquiri, apesar dos pesares, ela não tem preço. Você É, ficar o resto da sua vida voando só no Brasil, só no Brasil, só no Brasil, só no Brasil, tá? Não que seja um demérito, mas olha, eu operei em Moscou, debaixo de neve, entendeu? Em frio intenso, tá?
Eu Legal. operei em Hong Kong, ainda eu no Kai Tak, Singapura, Sydney, Xangai, né? Todos esses lugares. Então, isso me ajudou muito, tá, a desenvolver, aumentar a minha experiência. Não é só uma questão de ter hora de voo, mas a qualidade da hora de voo que você adquire. Então, eu acho isso super importante para todo brasileiro. Eu recomendo que expatrie, tá? Mas se for expatriar, procure não fazer isso sozinho. Se prepara, né? O Richard, Se prepara. Foram quantos anos fora? Foram um pouco mais de 16 anos. Paz, pouco mais. Ficou bastante Um tempo, hein? pouco mais. Virou um local, né? Fiquei. Virou quase um local. Fiquei quase um E local, por é. que que você volta? Bom, eu voltei por conta da pandemia, né? Que Sim, todos os expatriados que trabalhavam na Gulf Air, eles foram desligados, né? Aliás, a Gulf Air, eu tenho muita gratidão à empresa, porque eles seguraram a gente o máximo que podiam, tá? Entre o início da pandemia e o nosso desligamento, passaram-se 9 meses, pô, sabe? legal. Então eu não tenho como falar mal de uma empresa que segurou o meu emprego por tanto tempo, tá? Mas infelizmente chegou num ponto que não dava mais, tá? Financeiramente para a empresa segurar, mesmo sendo uma empresa que pertencia ao governo do Bahrein. Aí, obviamente, eles tinham que dar prioridade para os locais. Não vejo nada de errado nisso, né? Tá? Obviamente, houve consequências? Houve. Tá? Em termos de carreira, foi muito prejudicial, né? Mas fez com que eu achasse o meu caminho, entendeu? Que hoje é a aviação executiva. Então, algumas vezes, alguns desastres, entre aspas, eles vêm para bem. Tá? Porque se vocês perguntarem hoje para mim, Richard, você quer voltar para a aviação comercial? Não porque eu não gosto, ou porque eu tenho algum trauma, ou tenho alguma bronca, ou sei lá. Não. É porque eu me achei na executiva. Eu gosto da executiva. Legal. Então vamos pegar e vamos continuar essa história aí. Você volta para o Brasil, tem uma passagem na Azul Conecta e descobre a aviação executiva. Como que foi que essa oportunidade surge para você? Olha, foi a Azul Conecta que me levou a essa oportunidade. Né? Voando pelo interior do Mato Grosso, Uhum. tá? Eu comecei a ver as oportunidades na executiva, comecei a conhecer as pessoas, né? Operar nos aeroportos, né? E cruzar com o pessoal que voava na executiva, tá? Ver o tipo de operação que eles realizavam, e eu comecei a me identificar com aquilo, sabe? Falei, nossa, olha só, o cara voa um King Air, o cara voa um Citation CJ3, esse cara voa tal avião, voa um TBM, ou voa um Caravan, entendeu? Aí você vai ver o padrão de vida que ele tem, a cidade onde ele mora, entendeu? O cara sai de casa em 10 minutos está no aeroporto, entendeu? A família feliz, no final de semana eu vou lá para minha chacrinha, entendeu? Lá tem um laguinho, eu vou pescar, sabe? Entende? Você começa a perceber, tá, que a, a, a aviação comercial não é a única opção, porque infelizmente no Brasil, se você quiser trabalhar na aviação comercial, você vai ter que morar num grande centro, você vai ter que morar em São Paulo, você vai ter que morar no Rio, você vai ter que morar em BH, ou você vai ter que morar em Recife, tá? Eu acho que a Azul agora tem base em Belém também, eu não sei, sabe? Talvez tenha que morar em Porto Alegre, né? E vamos falar de segurança pública. Desculpe, com todo o respeito, mas não é seguro hoje, você não vive tranquilo num grande centro desse. É. Você não sabe, entendeu? Você não tem uma qualidade de vida compatível com aquela que você vai ter vivendo no interior, né? Uhum. Então, quando eu comecei a analisar isso, comecei a ver, peraí, tá? Os salários da executiva não são ruins, muito pelo contrário, são muito bons, tá? Então, será que não vale a pena? Será que o ápice da sua vida, tá, é voar um Airbus ou ter qualidade de vida? Né? Então, eu comecei a fazer esse questionamento. Tá? E aí cheguei à conclusão, pelo menos, se eu cheguei à conclusão errada, não foi intencional, mas pelo menos para Uhum. mim, eu estou muito mais feliz trabalhando onde eu estou trabalhando, voando o avião que eu estou voando, recebendo o que eu estou recebendo,
morando na cidade que eu estou morando, do que eu estaria se eu estivesse voando um Airbus baseado, por exemplo, no Rio de Janeiro, com todo respeito ao estado do Rio. Sim. Mas eu não me adaptaria mais, Faz sentido. sabe? Não, legal. Não é o avião mais, é, entendeu, que me chama a atenção. É a qualidade de vida que me chama a atenção. É, exatamente. E tudo são fases, né, Richard? Você vai amadurecendo, você vai ganhando experiência, você começa a pesar algumas coisas e, assim, quando você falou assim, talvez eu tenha escolhido errado, acho que não, de forma alguma. Você está pensando no melhor para Não, você e para sua família, né? sim, com certeza. Agora, se você me fizesse essa pergunta há 20 anos atrás, a resposta seria com certeza outra. Eu diria, não, quero voar um Airbus. Ok, já voei o Airbus, já voei long haul, já voei short haul, já voei wide body, já voei narrow body, já voei na Ásia, já voei em tudo que é lugar. Ok, faz alguma diferença hoje para mim voar o Airbus? Com todo respeito, não, sabe? Uhum. Faz diferença para mim ter um lugar tranquilo para fazer meu churrasco no final de semana. Isso faz diferença. Legal. E vem cá, explica pra gente então, até para quem estiver nos Ah, assistindo, quais são as principais diferenças da comercial para tá. executiva? O que que mais assim, o que que você viu de mais diferente na executiva quando você chegou para trabalhar? Diferente e mais difícil, tá? Na comercial você tem, entendeu? Você tem os despachantes operacionais de voo, sabe? Que te preparam os NOTAMs, que preparam a meteorologia, sabe? Você tem um departamento de manutenção que cuida da aeronave, o máximo que você tem que fazer é colocar no TLB, no Technical Logbook, a pane que tem, passa, sabe? Se for uma pane no-go, está groundado, se não for, o mecânico tem que dar uma olhada, aí tem as categorias lá, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, sei lá o quê, tá? Entendeu? Você é somente piloto, tá? Você tem vários departamentos que te auxiliam em todos os outros aspectos, tá? A escala de voo, que sabe que você tem o planejamento, você tem a execução, isso é problema deles, tá? Com relação ao cumprimento da regulamentação na executiva, não. Você é o despachante. Você é, entre aspas, o mecânico, o cara que cuida da manutenção, tá? O cara que controla quantas horas você tem ainda para voar a aeronave antes de levar para fazer a manutenção, você que faz a cotação das peças, você que corre atrás da importação das peças, tá? Você que cuida da sua regulamentação, tá? Você que reserva o seu hotel, né? Então, tudo Você é a aquilo, todos empresa. os, entendeu? Você é a empresa. Você não é somente o piloto, você é o administrador da aeronave, tá? E essa foi a maior dificuldade que eu tive, tá? Essa parte administrativa. Lógico que depois de um certo tempo, tá? Você consegue fazer isso sozinho com os pés nas costas, mas no começo, entendeu? Você esquece, cheguei em tal lugar, tá? Você fica pensando, cadê o táxi? Cadê o transporte? Não, velho, é você que corre atrás, você tem que correr atrás do transporte, você já tinha que ter feito a reserva do hotel, entendeu? Essas coisas todas. Você acha inicialmente que vai estar tudo preparado para você. Não, é você que tem que preparar tudo. É essa a grande diferença. Legal, legal. Né? E, ô Richard, a gente sabe aí que tem umas histórias curiosas aí sobre você, né, Ah, nessa vida aí de piloto, né? E eu não sei, pelas histórias, eu não sei se foi quando você estava na Azul ou se foi agora na Executiva, que é com respeito ao, vamos dizer, seu hobby, né? Que é sobre filmes, sobre história de filmes. Como que começou essa história aí? Conta pra gente. olha, eu sempre fui cinéfilo. O meu hobby é cinema. E desde criança eu sempre tive uma paixão muito grande pelos filmes de James Bond, de 007. E só que era uma coisa para mim, sabe? Para falar a verdade, eu nem estendi isso muito às pessoas, porque é aquela coisa, gosto, né? Gosto não se discute, só se lamenta, tá? E a minha ida, tá, ao programa do Jô, já que você tocou no assunto, Felipe, tá, foi praticamente acidental, tá? Eu voava na TAM à época, tá? Devo isso à TAM,
tá? Estava fazendo ponte aérea no Rio, e eu estava lá na cabine, programando a FMGS, o comandante tinha descido, tinha ido tomar um café lá no Santos Dumont, e eu não sei se você sabe, nessa época o Santos Dumont não tinha os fingers ainda. Os passageiros vinham andando para a aeronave. Uhum. Tá? E ali você tinha a sede do aeroporto, e à esquerda tinha um muro, assim, um pouco mais à esquerda, para o lado da cabeceira 02, tá? Você tinha os hangares ali da VASP ou da Varig, e tinha um vão ali, onde você conseguia ver o lado de fora do aeroporto. E nós estávamos estacionados ali, e de repente, enquanto eu programava a aeronave, entrou um passageiro que eu já tinha encontrado ele algumas vezes, e confesso a vocês que, sabe, nem sei o nome dele, mas sabe, você conhece o cara está lá constantemente, via pegando a ponte aérea, e o pessoal lá do despacho já conhecia ele, deixava ele embarcar antes, tá? Porque ele era aficionado pela aviação, ele bateu na porta da cabine e falou, posso entrar? Eu falei, pode, fica à vontade. E eu estava lá programando, e a gente começou a conversar de banalidades. Aí, do outro lado do aeroporto, ali tinha um outdoor anunciando um filme com o Sean Connery chamado Encontrando Forrester. Tá? E aí ele falou, eu estou querendo ver esse filme com a minha esposa, não sei o quê. Aí eu olhei assim, não sei o quê, eu também estou querendo ver. Sabe, todo filme com o Sean Connery é bom. E aí você fala de Sean Connery, sabe, é impossível você falar dele e você não falar de James Bond. Uhum. Não tem como. Tá? Na realidade, ele que definiu o personagem, né? E daí nós entramos falando de Sean Connery, entramos no assunto de James Bond, e aí para tudo que ele falava, sabe, tudo que ele mencionava sobre 007, eu dizia, não, é isso é assim, isso é assado, não, Sean Connery isso, sabe? Ele falou, cara, você parece que manja desse assunto, né? Aí eu falei, é o meu hobby, eu leio tudo a respeito, né? Sabe? Tenho livros e coleciono memorabilia e miniatura dos carrinhos e relógio, essas coisas. E ele falou, pô, isso aí era uma pauta legal para o programa do Jô Soares. Sinceramente, a gente é tão leviano nessas horas, né, que a gente pensa, o cara está falando isso só para me agradar, larga para lá que não vai. Quem sou eu na fila do pão para ir conceder uma entrevista para Jô Soares, né? Sabe? Aí, nesse meio tempo, veio aí o embarque, veio o comandante e falou, chegando em São Paulo, você me passa teu e-mail, teu telefone, que eu vou passar pro Dinho, acho que era esse o nome do produtor do programa do Jô. Falei, ok, beleza. Né? Sinceramente, eu não dei atenção. Eu vou ser muito honesto, eu não dei atenção. Fiz o voo, decolamos do Rio, pousamos em São Paulo, Congonhas, todo mundo desembarcou, tá? E aí eu já pensei, tá vendo? Ó, foi só para me agradar. De repente, bate na porta da cabine. Comissário, tem um passageiro querendo falar com você aí, Richard. Era ele. Ele falou, você anotou aí para mim? Cara, peguei, rasguei um pedaço do plano de voo, coloquei o e-mail, o endereço de e-mail e o telefone. E por incrível que pareça, 3 semanas depois, eu estava de folga em casa, em Curitiba, entraram em contato. Programa do Jô, produção, tá? Eu falei, como é que pode, né? Como a gente é injusto, né? Como a gente nivela todo mundo por baixo. E dali para frente foi história. Logicamente, eles marcaram uma pré-entrevista, tá? Fui sabatinado por mais de 1 hora e meia, sabe? Sobre tudo que você pode imaginar sobre. Sim, porque eles não vão chamar alguém que diz que é especialista, mas não sabe, né? Uhum. Sabe? Aí me sabatinaram, cara, 1 hora e meia de ligação, me sabatinaram, mas perguntando tudo, sabe? Sobre James Bond e sobre 007, particularidades de bastidores de produção Uh, e curiosidades sobre os atores, né? Essas coisas todas, e eu respondi tudo. Eles falaram, nós vamos fazer uma avaliação, entraremos em contato. Tá, uns 2 dias depois entraram em contato, disseram, não, você foi aprovado perfeitamente, e marcaram a entrevista, e o resto é história, o resto está no YouTube. Legal. é, Eu vou assistir depois. Legal, maneiro. eu já vi, É, mas eu já dei uma olhada lá, foi eu, bem bacana. Ele gostou, parece que ele gostou muito, se interessou pelo assunto, né? Brincou bastante com você no começo. eu confesso que quando eu assisto, tá, é que nem você perguntar, tá? Estava vendo uma reportagem um dia desse com o Pierce Brosnan, que foi um dos James Bonds, né? Uhum. Ele declarou que ele não consegue assistir nenhum dos filmes dele como James Bond, que ele se acha péssimo. Uhum. Né? E o mesmo ocorre comigo. Eu acho, sinceramente, que a entrevista foi horrorosa, sabe? Inclusive, no início da entrevista, eu confesso para você, eu estava tão nervoso, mas tão nervoso,
sabe? A mão suava, o pé suava, suava tudo, entende? E aí, para tentar baixar o meu nível de ansiedade, eu conto duas piadas de gaúcho. Eu falei, mas onde é que eu estava com a cabeça para Eu vi. contar piada de gaúcho, velho? Aonde que eu estava? Mas eu estava em nada, né? Não era possível, né? Sabe? Mas pelo menos elas me ajudaram a baixar o nível de Abaixar. ansiedade, o nível de estresse. E aí, dali para frente, eu consegui desenvolver, principalmente porque o Jô Soares ele tinha uma capacidade muito grande de tranquilizar, de perceber essa parte psicológica, né? Te E acalmar. direcionar a entrevista de acordo, me acalmar. Ele me acalmou muito, ele me ajudou bastante, Não, sabe? Talento, né, cara? foi legal, Felipe. Tu tem que assistir depois, na hora que tu entra também. É isso que eu ia te perguntar. Foi proposital onde ele pergunta de onde você é? Você fala assim, do Brasil. E ele, É, é. não, é porque por causa do nome, do meu nome completo, que é Richard Heydrich Mas, né? Ah, Não é um nome típico brasileiro, né? uhum. Sabe? É que todos os meus antepassados, eles são germânicos, alemães e holandeses, né? Tanto que o Mas é um sobrenome de origem holandesa, né? Então, por isso que ele ficou na dúvida da nacionalidade, né? Aquilo, Não, aquilo não foi, aquilo não foi planejado. não foi, né? Entendeu? Porque você percebe logo no começo que ele pergunta qual é a sua nacionalidade, aí ele chega mais um pouquinho aqui perto, aí ele Isso. perguntou, você é de onde? Aí é o brasileiro mesmo, né? E teve nessa entrevista aí, teve algum questionamento que você às vezes ficou ali na saia justa ali, não conseguiu responder ou foi tranquilo? Não, teve um momento que ele perguntou de um filme, tá? Que aí eu não consegui desenvolver bem a explicação. É que os filmes de James Bond, agora, né? Agora tá essa coisa, porque os direitos sobre o personagem, tá? Quem comprou foi a Amazon, pagou US$ 1 bilhão pelos direitos, né? Os direitos artísticos, né? Que pertencia desde 1962 pertencia à família Broccoli, que eram os produtores originais, tá? Uhum. Mas quando Ian Fleming, o criador de James Bond, tá, que ele começou a escrever os livros, o primeiro livro foi Cassino Royale, de 1953. Tá? Antes dele vender os direitos para a família Broccoli, tá? Eram dois produtores inicialmente, o Albert Broccoli e Harry Saltzman, ele tinha vendido, tá, para alguns outros produtores independentes. Tanto que vocês não sabem, mas o primeiro James Bond, o primeiro ator que interpretou James Bond não foi Sean Connery. Foi um, O, não foi Sean Connery, não? Pela não, minha colinha aqui era Sean Connery. pois é. Aí é que está. Da série oficial, sim, foi Sean Connery. Mas Sim. o livro Cassino Royale, que foi o primeiro livro escrito pelo Ian Fleming, ele tinha vendido os direitos, tá, desse livro, e em 1957, alguma coisa assim, tá, houve um especial da ABC americana, tá, no qual James Bond, inclusive é um filme feito para TV, tá, tá, chamado Cassino Royale, no qual um ator americano chamado Barry Nelson foi o primeiro ator a interpretar James Bond. Inclusive, eles deram uma americanizada, ele era chamado de Jimmy Bond nesse especial. Tá? Então, ele foi o primeiro ator a viver o papel de James Bond nas telas. Tá? E aí, quando o Harry Saltzman e o Albert Broccoli juntam forças, tá, para comprar os direitos sobre os livros de Ian Fleming, e aí formam a EON, é uma empresa de produção, tá, eles tinham direitos sobre todos os livros do Ian Fleming, exceto Cassino Royale, que já tinha sido vendido. Entendeu? Por isso Não. que o Cassino Royale ele está completamente fora da cronologia, porque o filme Cassino Royale, que mostra as origens de James Bond, ele foi feito em 2006 com o Daniel Craig. Uhum. Entende? Porque foi durante esse gap entre 2002 e 2006, entre o último filme com o Pierce Brosnan e o primeiro com o Daniel Craig, que a família Broccoli conseguiu readquirir os direitos sobre o livro Cassino Royale e aí fazer o filme Cassino Royale. Entendeu? E, Legal. em mil, e também em 1967, e isso foi a pegadinha que o Jô Soares que eu tentei explicar, e ele no final entendeu, que em 1967 foi feita uma paródia, tá,
chamada Cassino Royale, tá? Em que nesse filme, é até um filme sem graça, um filme ridículo, desculpe, na minha opinião, tá? Uhum. No qual quatro atores se interpretam para fazer o papel de James Bond, David Niven, Peter Sellers, o Woody Allen, inclusive. Tá? Mas ele não é um filme da série oficial, porque os direitos sobre o Cassino Royale não pertenciam aos produtores originais, entende? Bem legal. O Richard, trazendo então essa experiência do 007 para nossa aviação, dentro dos filmes da Ah, franquia, qual você acha que é o mais marcante em termos de cenas aéreas, com aviões ou helicópteros, alguma coisa nesse sentido? nossa, tem tantas cenas de James Bond, tantos filmes envolvendo aviação, mas para mim a que mais me chama a atenção, porque eu tenho uma paixão especial pelo DC-3, né? Uhum. Tem uma cena no segundo filme do Daniel Craig em que ele pilota um DC-3 que para mim é a melhor cena de ação aérea, tá, nos filmes de James Bond. Sabe, eu acho que aquela ali bate todas, não tem nenhuma igual, né? Se eu não me engano, tem um filme que não sei se eles se jogam, o que acontece, que eles caem do avião, que caem brigando no ar, descem, né? Eles Isso, caem isso. tampando na porrada lá. Esse filme é o 007 contra o Foguete da Morte, de 1979, inclusive, que também tem uma briga no bondinho do Pão de Açúcar, Isso. né? Tá, que eu também acho aquilo ali meio exagerado, que tem um bandido que tem dente de aço, não sei se Dente você de lembra. aço, ele morde o cabo do bondinho, né? Isso, meio exagerado, meio fora de realidade, mas tudo bem. Tá? E aí, na cena inicial desse filme, ele é empurrado da aeronave, aí eles brigam no ar, aí ele tira o paraquedas do bandido, sabe? Aí coloca nele em queda, um troço assim, fora da realidade, né? Não, Legal, legal. cara, curiosidade boa. Richard, Né, é que... Oi. Pode falar, pode falar. Não, eu interrompi, perdão. Não, eu ia te falar o seguinte, aquilo que eu falei pra você, o nosso problema é para parar as entrevistas, porque tem conversa aqui para mais de hora. Eu tenho certeza, Sim. incríveis 1 hora e 15 minutos já que a gente está conversando. Então, assim, Nossa. passa muito rápido. Felipe, vamos entrar para a parte final, nós vamos te fazer umas perguntas e vamos finalizar esse bate-papo aí. Quem sabe a gente não programa aí uma parte 2 para entrar mais no assunto do 007, para pegar mais curiosidade, para pegar mais dicas com você aí. Felipe, pode começar, né? Como já é tradição, você abre aí as perguntas para ele, por favor. Show, vamos lá. Ô, Richard, aí nessa trajetória sua da aviação aí, de muitos anos, 31 anos de aviação, quem para você ou quais foram as pessoas que mais te marcaram assim? Quem foram os professores ou quem foi o seu professor que você considera aí que foi uma referência para você na aviação? Olha, uma das pessoas com das quais eu mais guardo carinho, tá, e agradecimento, tá? Ele atualmente é um senhor que tem 72 anos, se não me engano, 73, continua voando. Eu admiro muito ele, tá? Tive instrução com ele, me checou PP, se não me engano, sabe? E ele ministrava instrução lá no Aeroclube de Blumenau de forma altruísta. Muitas vezes faltava instrutor, ele ia lá e passava para a gente, sabe? Levei muita bronca dele e agradeço por essas broncas, tá? Porque me ensinaram, tá? É o comandante Rolf Ricardo Balck, tá? Ele, acredito que hoje seja o piloto-chefe lá da Avan, voa um Global Express, tá? E eu tenho muita gratidão a ele, tá? Quando eu lembro de uma pessoa que me ensinou muito, que me corrigiu muito, que chamou muito a minha atenção, que puxou muito a minha orelha, e eu acho que se eu sou 10% do profissional que ele é, eu devo a ele. Eu devo a ele, tá? Se for pegar um nome só, sabe, de uma pessoa em quem eu me espelho, tá? E a quem eu agradeço por ter chegado aqui é o comandante Rolf Ricardo Balck. Tenho outros aqui que eu gostaria de ter a oportunidade de agradecer, mas são agradecimentos mais recentes, mas em termos de carreira é o comandante Balck, com certeza. Muito legal. Dentro da aviação, qual foi o seu maior desafio?
Meu maior desafio, me adaptar ao Oriente Médio. Acho que esse foi o maior desafio. Consegui vencer, mas acho que foi o maior desafio, não somente a questão cultural, mas também me adaptar ao meio onde eu estava voando. Acho que foi o maior desafio. Nada se compara a isso. Esse é um desafio muito grande, né? Você tá numa outra cultura, num outro país, é bem complicado, muito difícil. É. Ah, Richard, Oi, desses 31 anos de aviação, você olhando para trás, fazendo uma reflexão da tua vida dentro dessa profissão, o que que a aviação representa para você? hoje em dia, um ganha-pão. Já, já teve uma época que eu era muito mais apaixonado pela aviação. Tá? A aviação definia quem eu era. Tá? Mas depois de todos esses anos, eu tenho que ser muito honesto com vocês. Uhum. Hoje se limita a ser o meu ganha-pão. Tá? Não define mais quem eu sou, sabe? É só uma maneira de ganhar dinheiro. Desculpe, eu queria falar algo mais romântico, Não. tá? Tem que ser honesto, tem que exatamente ser isso. Tá, hoje, para mim, é uma profissão, o meu meio de colocar comida na mesa. Uhum. Ah, e hoje, para você, se a pessoa fosse começar na aviação, algum conhecido, algum amigo, qual seria o conselho que você daria para quem está começando? Primeiro passo. Olha, a pessoa tem que estar preparada, tá? A estudar muito, tá? É uma das profissões, assim como o médico, por exemplo, ele tem que ter consciência, tá? Que ele vai ter que estudar o resto da vida, tá? Mecânico, acredito que também seja a mesma coisa. Cada Mesma equipamento é coisa. um novo, mesma coisa, sabe? Estudo constante, estudo. Enquanto você estiver na profissão, você vai ter que estudar, tá? E uma outra coisa, tá? Errar é humano, tá? Aprender com erro é sabedoria, gerenciar o erro é profissional, tá? E errar duas vezes é burrice, tá? Eu acho que eu sempre vou aconselhar todo mundo que queira entrar nessa profissão a tomar muito cuidado com as decisões que toma, tá? Ser comedido, tá? Ser cuidadoso, porque tudo que você precisa na aviação para se tornar famoso é cometer um erro. Excelentes palavras. Vou gravar essa Desculpa, eu daí. não. Não, Muito foi bom. perfeita a sua colocação. E o que menos a Essa eu gente vou quer é anotar acertar gol. aqui. Que É, você precisa para se tornar famoso é cometer um erro. Exatamente isso. Você foi bem preciso agora para mim. perfeito. Desculpe, mas os pilotos agora lá daquele acidente da Air India, não julgando o mérito, não, de forma nenhuma, mas acho que todo mundo está lendo aí querendo culpar eles, né? Eles Uhum. eram ilustres desconhecidos, agora são ilustres conhecidos, e nem sequer sabemos se foi erro deles ou não. Exatamente. E já está se gerando consequências, né? E eles nem podem se defender ainda, que é o pior ainda, né? Exatamente, por isso que eu digo, seja cauteloso, seja comedido, sabe? Mas pense bem antes de tomar qualquer decisão. Não seja precipitado, tá? Porque a fama te espera. Exatamente. Agora eu vou fazer uma perguntinha bônus aqui que veio na minha cabeça. Richard, Hum, se um diretor do filme do James Bond te chamasse e falasse assim, ó, tô precisando gravar uma cena aérea de ação, hum, quais aeronaves você iria sugerir para ele? olha, eu, um avião que tivesse capacidade acrobática, com certeza. E eu vou lhe falar, eu tenho muito orgulho, tá? Como brasileiro, é algo que enche o meu peito de orgulho da Embraer, tá? Então, eu com certeza de cair o Tucano, sem dúvida nenhuma. É o meu avião número Boa um. Eu acho ele escolha. lindo de design, eu acho ele espetacular de performance. Dá muito orgulho como brasileiro e como piloto, sabe? Quando você vê um show da Esquadrilha da Fumaça.
sabe? Para mim não tem F-15, não tem F-16, F-18, F-85. Olha, para mim esquece Blue Angels, eu não, sinceramente não me chama a atenção. Me faz o coração bater mais acelerado um T-27 Tucano. Eles são diferenciados, né? Muito legal. São, Concordo são. com você, hein? Eu tenho muito orgulho, tá, e muito, sabe, muita satisfação de assistir um show da Esquadrilha da Fumaça. Para mim eles são referência, não tem nem o que falar. Perfeito, perfeita colocação. Ô, Muito Richard, obrigado. para a gente continuar esse trabalho nosso aí, para a gente continuar falando sobre aviação um pouco mais, né, trazendo essas histórias, você consegue deixar dois nomes aí para gente, ou mais que seja, de amigos seus, de conhecidos, que seja piloto, mecânico, engenheiro, qualquer pessoa voltada para a aviação, para a gente continuar essa entrevista? Olha, tem um amigo meu que ele está no Bahrein, inclusive, ele voa na DHL, tá? Show. É, é uma pessoa por quem eu tenho um carinho muito grande, tá? E uma admiração. O nome dele é Márcio Miguéis, tá? Eu acho que se vocês tivessem a oportunidade de ter um papo com ele, seria muito Show. muito legal mesmo. Tá? É uma pessoa de muita cultura, de muito conhecimento, tá? É uma pessoa que eu admiro demais. Tá? Inclusive, me perdoe, ele é Flight Safety Officer também da DHL Bahrein, comandante de 67, cargueiro e Flight Safety Officer. Tá? E a segunda pessoa é uma pessoa que me ajudou muito aqui no Mato Grosso a ingressar na aviação executiva, tá? Comandante Odir Zulian, tá? Eu acho que também seria um papo legal, tá? Se Uhum. você se ele Só que ele é uma pessoa bem discreta. Não, nem sei se ele Uhum. aceitaria isso, mas ele tem muitas histórias para contar, conhece muito, sabe, desse início da aviação, tá, da executiva no Mato Grosso. Eu acho que seria um papo muito interessante. Não, legal. Nós vamos fazer o convite. Aceitando, a gente sempre lembra que não é uma obrigação, é um convite, mas vai ser muito bom Uhum, poder estar ouvindo novas histórias aí. Richard, cara, muito obrigado, tá, pela sua participação. tá. É o que eu falo. Eu tenho aqui mais pelo menos umas 20 perguntas que eu teria para te fazer, entrar mais no assunto dos filmes, entrar mais no assunto da aviação executiva, mas o tempo acaba ficando muito estendido. Quem sabe a gente não marca uma Perfeito. segunda oportunidade, tá? Quero te agradecer de coração por E essa troca de experiência. Foi assim fantástico, bem legal mesmo. E se Deus quiser, a gente se encontra numa próxima aí. Brigadão, cara. perfeito. Só para terminar, eu gostaria que vocês concedessem mais alguns segundos. Eu gostaria de passar alguns agradecimentos. Vocês autorizariam? Com certeza, Tranquilo, é fica à você que vontade. manda aqui. Pode ficar à Perfeito. vontade. Olha, eu agradeço, a princípio, né, iniciando meus agradecimentos, agradeço a Deus, tá? Agradeço a vocês pela oportunidade, tá? Agradeço a minha esposa, meu filho, por estarem sempre do meu lado, sempre me apoiando, tá? E como eu falei, né, do comandante Julian, agradeço a ele, tá? Muitos agradecimentos ao meu amigo também, o comandante Rudolf Brockhausen, tá? Ao comandante Antônio, ao Tiago, também comandante, comandante Miguel, que eu citei para vocês, o comandante Avelino, e a todo o pessoal lá do aeródromo Big Master, em Tangará da Serra, tá? O Renan, a Daniele, o Diego, a Lídia, o René, a Renata, o Jonathan e o Júnior, pessoal que me recebeu de braços abertos, tá? E por quem eu tenho uma grande dívida de gratidão. E, é claro, ao seu Luiz Alberto Gotardo, tá? Que é o dono da Maxi Case, a empresa na qual eu trabalho orgulhosamente hoje, por ter dado a oportunidade a um piloto que só tinha experiência de linha aérea, tá? E foi ele que me deu essa primeira oportunidade na aviação executiva. Então, muito obrigado por confiar em mim, seu Luiz. Top, top. Richard, te agradecer, cara. Agradecer imensamente aí pelas suas histórias, pelo seu profissionalismo. Agradecer por ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que todas as Obrigado. pessoas que passaram na sua vida aí são muito orgulhosas de você pela sua carreira. E, cara, é só agradecer mesmo e pedir para Papai do Céu aí te abençoar e te iluminar sempre, tá? Deus te abençoe muito, Muito muito mesmo. obrigado. Valeu, galera. Obrigado. Até a Fiquem com Deus, próxima viu? aí. Fiquem com Deus, hein? Fique com Deus.